Olá, eu sou Bianca Amorim, assim como você, mãe, no meu caso do Davi e do Lucas, e também psicóloga e coach de mães. Há 4 anos atrás era eu que vivia o meu primeiro puerpério, esse período punk que tanto nos assombra, que tanto nos assusta. O que mais pegava para mim há 4 anos atrás foi ter me dado conta que numa emergência, aquela criança, aquele bebê, que no caso era o Davi, só tinha a mim e ao seu pai. Eu sofria muito quando eu racionalizava que se algo de ruim acontecesse, os meus familiares e também do meu esposo estavam a mais de 2.000 quilômetros de distância e que meu marido tinha que trabalhar para sustentar aquela casa. Então eu era a principal responsável pelo aquele ser e teria que lidar bem com uma emergência. E, logicamente, o pensamento já fazia com que eu não lidasse bem com isso e eu somatizava todo esse estresse em forma de enxaquecas terríveis que me impossibilitava de cuidar do Davi. Ou seja, eu pensava tanto numa emergência com ele, mas quem sofria emergência era sempre eu e eu acabava ficando impossibilitada de cuidar dele, tendo sempre que ter alguém para cuidar de mim. Geralmente o meu esposo que saía do seu trabalho para fazer isso e que me gerava ainda mais estresse por estar vivendo todo esse ciclo vicioso, Também no puerpério da Davi me acendeu, surgiu um medo muito grande da morte e num determinado dia, vendo lá um seriado cômico que passava na televisão, em que surgiam-se alguns esqueletinhos no tema de abertura, aquilo foi o suficiente para fazer o gatilho de um ataque de pânico. Eu comecei a ter muita dificuldade para respirar, o coração palpitava muito forte, uma sensação de morte tomava conta de todo o meu ser. Sim, eu passei por esse ataque de pânico e por sorte estava com meu esposo por perto e soube me trazer para o momento presente, para a conexão com a minha respiração, para que dessa forma eu conseguisse sair daquele momento. Bom, eu não sei se você já passou por um momento desse, de um ataque de pânico, mas é uma sensação muito ruim que graças ao universo, ou graças a Deus, não sei qual é a sua crença, eu só passei nesse momento, foi algo isolado, mas que para muitas mulheres pode acontecer com frequência. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, não só esse, mas essa série de vídeos onde eu me proponho a desmistificar e também conscientizar você de todos os adoecimentos psíquicos que podem acontecer no período puerperal. No vídeo passado, que eu vou colocar bem aqui no cantinho, eu falei sobre baby blues e depressão pós-parto. E no vídeo de hoje eu quero conversar contigo sobre os transtornos ansiosos que podem surgir na vida aí de uma mãe que esteja passando pelo período puerperal. Então, fique até o final, você vai compreender melhor e vai poder ajudar a si e a outras mães que estão perto aí de você. A ansiedade, ela se caracteriza por um medo, uma insegurança, uma tensão com algo que está para acontecer ou que pode vir a acontecer. Ela tem seus momentos de normalidade, é algo comum no nosso dia a dia, desde que seja uma ansiedade controlável e que passe tão logo o acontecimento aconteça. Por exemplo, quando nós estamos gestantes, há toda uma ansiedade pela espera daquela criança, um querer que isso aconteça para ver o rostinho do filho e assim por diante. Desde que isso passe tão logo o nascimento do seu filho, tudo bem. Mas há também a ansiedade patológica e isso tende a acontecer quando esse medo, essa insegurança e essa tensão não passa quando o motivo dessa ansiedade acontece ou então quando a gente não consegue identificar o porquê dessa ansiedade toda e a tensão, o estresse que ela provoca naquele indivíduo está muito grande. Então, aí nesses casos é preciso levantar, acender uma luzinha vermelha e começar a avaliar se essa ansiedade já não está patológica e aí é necessário
procurar ajuda de um profissional. Segundo estudos brasileiros, a ansiedade pode acometer cerca de 30% das mães em período puerperal. Mas a ansiedade é cheia de transtornos, diferenciados. E a ideia aqui do vídeo também é te contar todos eles para que você possa diferenciar qual é aquele que você está vivendo no momento, para que seja ainda mais fácil e mais rápido ser identificado pelo profissional que você vier procurar ajuda. Um deles se chama o transtorno da ansiedade generalizada. Apesar de ter poucos estudos a respeito da sua incidência nesse período puerperal, os estudos que existem sugerem que há uma prevalência muito maior de acontecer um transtorno de ansiedade generalizada em mulheres que estão vivendo o período puerperal. O quadro clínico envolve a presença persistente de ansiedade ou preocupações excessivas. As preocupações envolvem diversos eventos e atividades da vida e são acompanhadas de sintomas de inquietação, fadigabilidade, ou seja, o cansaço extremo, dificuldade de se concentrar, irritabilidade, tensão muscular e também perturbação do sono. Outro transtorno ansioso pouquíssimo estudado, mas que pode principalmente ressurgir ou ficar mais exacerbado ao longo do puerpério, é a fobia social. A fobia social é um medo de estar em situações onde outras pessoas estão ali te observando de alguma forma. E se você é mãe, você bem sabe que isso acontece com muita frequência no período puerperal, quando a gente recebe um monte de visita de pessoas querendo te ver e conhecer também essa criança. Além disso, mesmo quem não passa por um período de fobia, por um transtorno de fobia social, já sente-se intimidado de outras pessoas estarem olhando ali a forma como você cuida do seu filho, a forma como você amamenta ou que não amamenta, e dos pitacos que vai surgir dessa observação. Então, pessoas que sofrem desse transtorno têm uma tendência ainda maior a se sentirem acuadas, e esse transtorno pode sim ser exacerbado, mas em termos de fobia social, a prevalência dela é muito maior em pessoas que já tinham esse transtorno antes de uma gestação. E se você faz parte desse grupo de risco da fobia social, vale a pena fazer um acompanhamento ao longo da gestação, e se não fez, logo após o parto, também contar aí com a ajuda de um psicólogo puerperal. O transtorno obsessivo compulsivo também é um transtorno ansioso que ocorre com muita incidência no período puerperal, e principalmente para quem já tinha manifestado sintomas desse transtorno antes do período gestacional ou ao longo dessa gestação. Já há estudos que verificam a possibilidade do puerpério ser o maior evento de vida de desencadeamento ou de exacerbação dos sintomas do transtorno obsessivo compulsivo. E isso acontece principalmente pelas alterações hormonais e também psicossociais próprias desse período puerperal. Então, o conteúdo das obsessões tende, e também das compulsões, tendem a ser envolvendo o bebê. São frequentes pensamentos obsessivos e agressivos contra o recém-nascido, tais como o medo de deixar o bebê cair no chão, o impulso de jogar água fervendo no bebê, jogá-lo contra a parede, pensamentos intrusivos de colocar o bebê no forno, imagens recorrentes do bebê morrendo sufocado no berço, sendo picado por insetos ou sofrendo algum grave acidente e sangrando. É necessário salientar que a ocorrência dos pensamentos obsessivos agressivos contra o bebê não está relacionada a comportamentos infanticídios, ou seja, apesar de existir esses pensamentos, essa mãe não comete nada disso contra o seu bebê. Esses pensamentos obsessivos são intrusivos, não reconhecidos como pensamentos que se esperaria ter, e que causam uma ansiedade, um desconforto
e a mãe, né, tenta resistir a eles, ignorá-los ou neutralizá-los. Os sintomas que eu relatei no início desse vídeo foram claramente um ataque de pânico, que no meu caso aconteceu de forma isolada e representou somente um sintoma e não a doença, que é o transtorno do pânico. Pessoas que já tinham manifestado o transtorno do pânico antes da gestação precisam de uma atenção redobrada e de uma atenção individualizada, pois as taxas são muito grandes desses ataques de pânico acontecerem no período do pós-parto. Mas também há uma incidência muito grande de acontecer pela primeira vez no período puerperal até aproximadamente 12 semanas de vida da criança. Se você não passou por esse momento, né, é mais ou menos assim que começa, né? A ansiedade, a gente sente uma ansiedade que gera um medo, né? E esse medo acessa um pânico que a gente nunca imaginou que existia dentro da gente. Esse pânico é o que nos paralisa, é o que nos dá uma sensação de potência que a gente não consegue fazer nada e que há uma sensação de morte muito grande, a respiração deixa de ser normal e há uma respiração exacerbada e afobada. E enquanto a gente não volta para o estado presente, presta atenção nessa respiração, é muito complicado sair desse ataque de pânico. Recentemente eu escrevi um texto sobre isso no meu blog, falando sobre o medo no pós-parto, falando também desse ataque de pânico que eu sofri ali no meu puerpério. E lá também eu dou algumas dicas para quem passa por esse ataque de pânico, como ela pode lidar e passar por esse momento até que ela procure a ajuda de um profissional. O link para acessar esse texto vai estar em algum lugar aqui dessa tela. Bom, e para finalizar esse vídeo onde nós estamos falando sobre ansiedade puerperal, o último transtorno que eu queria contar para vocês é o transtorno do estresse pós-traumático. Ele pode acontecer devido a uma situação de vida muito difícil que essa mulher tenha passado na gestação ou no seu parto, como por exemplo uma violência obstétrica, um parto muito difícil, com dores muito intensas e de período muito prolongado, um parto prematuro com alguma possibilidade ou probabilidade dessa criança não ficar tão bem, quando essa criança precisa ir para a UTI e há uma emergência que deixa essa mãe sem saber se a criança vai resistir àquilo ali. Tudo isso são eventos que ocorrem ali no período gestacional e puerperal do pós-parto imediato, que pode gerar um estresse muito grande e isso vir a se transformar num transtorno do estresse pós-traumático. E aí a mãe que passa por essas dificuldades precisa de uma atenção individualizada, de um profissional capacitado para ajudá-la a compreender o momento, a passar e a superar essa dificuldade e a lidar com essa ansiedade todas as vezes que ela lembra do episódio. A ansiedade para essa mãe vai aparecer de uma forma muito potente e muitas vezes incapacitante sempre que ela se recordar do que aconteceu de tão traumático. E é por isso que se você passou por algumas situações traumáticas e está passando também por situações incapacitantes, você precisa procurar ajuda especializada. Ufa, falei muito sobre ansiedade puerperal e eu acredito que deu para perceber que é bem amplo esse assunto, que há ainda muito a ser estudado com relação a esses transtornos ansiosos ligados ao período puerperal. E é por isso que é tão importante que quando você for procurar ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra, você encontre uma pessoa que realmente entenda desse período. Os sintomas de muitos desses transtornos podem ser confundidos com sintomas também da depressão pós-parto. E como a depressão pós-parto é muito mais difundida, as pessoas têm muito mais acesso à informação, muitas vezes profissionais que não estudaram a fundo acabam diagnosticando uma mulher com depressão pós-parto, quando na verdade ela está com algum transtorno ansioso
e os tratamentos são diferentes. Então, sempre que for procurar ajuda, vá, né, de encontro com profissionais que já tenham, né, experiência com o período puerperal. Bom, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, porque eu sei que o assunto é bem complexo, deixa a sua pergunta aqui que eu vou ter muito prazer em te responder. E no último vídeo dessa série eu vou contar para você qual é a doença mais grave que pode acometer uma mãe. Então eu te espero no próximo vídeo, na próxima terça-feira. Um grande beijo. Tchau, tchau.